E olha você aqui, né? Mas tudo bem, gente. Recuperação, o nome já fala, é para você recuperar. Às vezes a gente tem um dia ruim no dia da prova, não dormiu bem, estava preocupado com outras coisas e acaba não tendo um bom desempenho. Isso não significa que você não é capaz, viu, gente? Para auxiliar a avaliação de recuperação, nós temos aqui 4 conteúdos que serão revisados e algumas atividades para a gente tentar ajudar vocês, né? Então vamos lá para a gente ver os conteúdos que vão ser cobrados na avaliação de recuperação. Estamos na aula de número 54 e na revisão de recuperação da unidade 3, nós iremos trabalhar 4 conteúdos. Introdução à bioquímica, lipídios, carboidratos e proteínas. A primeira aula foi a aula 38, né? Que foi a nossa segunda aula da unidade 3, onde nós falamos de compostos bioquímicos, álcools graxos e ácidos graxos, e também falamos de aditivos químicos. Os álcools graxos são álcools alifáticos, ou seja, eles não são aromáticos, derivados de gorduras e óleos naturais, originários de plantas, mas também sintetizados em animais e algas. Em condições ambientes, os álcools graxos eles possuem de 8 a 11 átomos de carbono. Eles são líquidos oleosos. Acima de 11 átomos de carbono, eles são sólidos. E de 16 ou mais átomos de carbono, eles são considerados álcools graxos superiores. E os ácidos graxos? Eles são compostos monocarboxílicos, ou seja, eles apresentam somente um único grupo carboxila no terminal, lá na extremidade da sua cadeia, com um total de 4 a 22 átomos de carbono. Geralmente, eles apresentam um número par de átomos de carbono, incluindo o carbono da carboxila. Eles são obtidos a partir de óleos e gorduras animais ou vegetais. E aí a gente tem, por exemplo, aqui o abacate, que ele é rico em ácidos graxos, ou seja, em óleos, né? Nós temos 2 tipos de ácidos graxos. Os saturados, que são normalmente encontrados na forma sólida, que eles são as gorduras. Aqui nessa molécula nós vamos ter somente ligações simples entre os átomos de carbono. E nós temos os ácidos graxos insaturados. Observem que aqui existe uma insaturação, uma ligação dupla. Nesse caso aqui, esses ácidos graxos normalmente são encontrados na forma líquida, ou seja, eles são os óleos. Gordura, são originários de ácidos graxos saturados. Óleos são originados de ácidos graxos insaturados. E os aditivos? Bom, aditivos, eles são aquelas substâncias que nós colocamos nos alimentos com a intenção de intensificar o seu sabor, de melhorar o sabor ou ainda de conservar este alimento. E aí nós temos os antioxidantes, os acidulantes, conservantes, corantes, espessantes, aromatizantes e flavorizantes, estabilizantes, edulcorantes, umectantes e anti-umectantes. Hora de recuperar. Alguma dúvida? Vamos verificar. Questão número 1. O ácido araquidônico, também chamado de ácido eicosa, aí vem 5,8,11,14 tetraenóico, pois apresenta 20 átomos de carbono. Sua estrutura está representada abaixo. Aí ele deu a estrutura para a gente e vem a pergunta. Pela estrutura apresentada, podemos classificar o ácido araquidônico como sendo saturado ou insaturado. Aí você olha a estrutura e observa.
Para que ele seja saturado, eu tenho que ter ligação simples entre todos os átomos de carbono. Para que ele seja insaturado, basta ele apresentar uma única ligação dupla ou tripla. No caso, dupla, né, gente? Aqui, ó, ele vai ser saturado. Perdão, insaturado. Isso aqui está errado. Insaturado. Por que insaturado? Porque ele tem ligação dupla, olha. Aqui, ó, insaturação, insaturação, insaturação e insaturação. Então, ele é insaturado. Aula 39, nós falamos sobre os lipídios, os cerídeos, glicerídeos e esteroides. Nós vimos que os lipídios são gorduras, né? Eles são ali formados por ácidos graxos superiores. Lembra que a gente viu agora na aula 38? Os ácidos graxos? Pois é, eles dão origem aos nossos lipídios. Eles apresentam baixa solubilidade em água, são hidrofóbicos, porque possuem estruturas apolares, que são solúveis em solvente orgânico, como o álcool, o éter e a acetona. Aí nós temos os óleos, que são um tipo de lipídios, são líquidos na temperatura ambiente. Quando hidrolisados em meio alcalino, eles formam sabão, que são sais orgânicos, e eles são fáceis de armazenar energia, pois apresentam caráter hidrofóbico. Os óleos, nós vimos que eles são de origem dos ácidos graxos saturados, né? Insaturados. Aí as gorduras, eles são os glicerídeos de ácidos graxos saturados, somente ligação simples, de origem animal e vegetal. São insolúveis em água e se encontram no estado sólido na temperatura ambiente. As funções, eles são constituintes de membrana celular, isolante térmico, fonte e reserva de energia e transporte de substâncias que são solúveis em gordura. Hora de recuperar. Alguma dúvida? Vamos verificar. Questão número 2. Os lipídios são, 2 pontos. Letra A, compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo. B, mais abundantes na composição química dos vegetais do que nas dos animais. C, substâncias insolúveis na água, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos, álcool, éter, benzeno. E a letra D, presentes como fosfolipídios no interior da célula, mas nunca na estrutura da membrana plasmática. Então, vamos lá. Na letra A, ele está falando, ele quer o quê? A definição dos lipídios. E na letra A, ele fala que os lipídios são compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo. Eles são, sim, uma fonte de energia, mas eles não são os preferíveis, não são compostos energéticos. Nessa definição, nós temos os carboidratos. Então, a letra A, ela não é 100% correta, então ela sai fora. Na letra B, ele fala que eles são os mais abundantes na composição química dos vegetais do que dos animais. E não é verdade. Os lipídios, eles são encontrados tanto em animais quanto em vegetais, tá? Essas gorduras, esses óleos. Então, não é correta a letra B. Na letra C, ele fala que são substâncias insolúveis na água, certo, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos, álcool, éter, benzeno, certo também. Então, para mim, a letra C até agora é a correta. Na letra D, fala o seguinte, que os lipídios estão presentes como fosfolipídios no interior da célula, mas nunca na estrutura da membrana plasmática. Vamos lá. Eles formam os fosfolipídios? Sim. Os lipídios, eles formam fosfolipídios que fazem parte da estrutura que forma a membrana plasmática.
Então, a letra E ela está errada quando ela afirma que os fosfolipídios não estão nunca na estrutura da membrana plasmática. Ao contrário, eles são a parte principal que formam essa estrutura. Então, a alternativa correta para a gente, de fato, é a alternativa C. Os lipídios são substâncias insolúveis na água, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos. Aula 40, carboidratos. Nos carboidratos nós falamos de monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Aí nós temos como definição que os carboidratos, eles são compostos de função mista, onde nós temos os poliálcoaldeídos e os poliálcocetona. São biomoléculas mais abundantes na natureza. Quase todos obedecem à fórmula geral que nós temos aqui, ó. E aí ele tem dois exemplos de carboidratos para a gente. A glicose, que é um poliálcoaldeído. Se a gente for observar aqui, nós temos a função aldeído. E aqui nós temos várias funções álcool, que caracteriza um poliálcool. Enquanto a frutose, ela vai ser um poliálcocetona. Nós temos aqui o grupo cetona e a formação dela a partir da junção de várias funções álcools, que caracterizam o poliálcool. Os carboidratos eles são classificados em monossacarídeos, que são carboidratos não polimerizados, que não sofrem hidrólise, ou seja, eles são formados só por um único monossacarídeo. Os disacarídeos, que são os carboidratos formados por 2 ou 3 monossacarídeos. E os polissacarídeos, que são várias moléculas de monossacarídeos que se unem, dando origem a um polissacarídeo. As principais funções dos carboidratos são estrutural ou sustentação, e aí a gente tem o exemplo da celulose. Energia, eles são fonte de energia e também são reserva de energia. E eles também ligam-se aos lipídios e às proteínas, formando os glicolipídios e os glicoproteínas. Hora de recuperar. Alguma dúvida? Vamos verificar. Questão número 3. Na questão número 3, traz o seguinte, ó. Um carboidrato é armazenado nas fibras musculares estriadas para se obter energia, para a contração. Esse carboidrato de reserva se encontra na forma de, e aí vem as alternativas. Letra A, clorofila. Letra B, glicose. Letra C, lactose. Letra D, insulina. E a letra E, glicogênio. Ele está falando de reserva de energia. O que nós vamos ter que ir observando? Clorofila nem faz parte da constituição do nosso organismo, né? Faz parte lá dos vegetais, então a letra A está fora. A glicose, ela é fonte de energia? Sim, mas uma glicose só, ela é um monômero. Ela não chega a ser um carboidrato, tá? A lactose ela é um carboidrato, sim, mas ela não faz parte da reserva de energia. E a insulina, professora? A insulina é um hormônio, tá, gente? Quem nós temos como reserva de energia? O glicogênio. O glicogênio ele é formado por várias glicoses, tá? E quando o fígado armazena ele fica lá como uma reserva de energia. Quando o organismo manda mensagem para o fígado de que há uma baixa taxa de glicose, esse glicogênio é quebrado e as glicoses que formam ele são liberadas no organismo. Então, o glicogênio ele é uma reserva de energia. Professor, e se ele falasse fonte de energia? Aí seria, por exemplo, o amido. O amido ele é considerado a fonte de energia. Você come ele
e aí já ocorre a quebra da glicose e ele já vai fornecer energia para as células, enquanto uma outra parte dele é reestruturada no fígado na forma do glicogênio. E aí a gente chega na nossa aula 41, que é a aula sobre proteínas e sobre a formação dessas proteínas. Para falar sobre proteína, nós temos que falar sobre o alfa-aminoácidos. Nos aminoácidos necessários à formação das proteínas, o grupo funcional amina se encontra no carbono vizinho, a carboxila. Tal carbono é designado pelos químicos como carbono alfa. Os alfa-aminoácidos são os monômeros que dão origem às proteínas. Elas, por sua vez, são polímeros naturais. Então, aqui a gente tem o alfa-carbono, que é o carbono vizinho, a carboxila. Aqui a gente tem um grupo carboxila e o grupo amina. E esse grupo R, como a gente já falou, ele pode ser qualquer função, qualquer grupo orgânico. Ligação peptídica é a ligação que se estabelece quando ocorre reação entre dois aminoácidos. O grupo amina de um aminoácido se liga com o grupo carboxila do outro aminoácido. Então, aqui nós temos o grupo amina e aqui, ó, o grupo carboxila. O que vai acontecer? Esses grupos vão interagir e essa hidroxila junto com esse hidrogênio vão interagir e sair da molécula, fazendo com que o nitrogênio se ligue ao carbono, dando origem à formação de um grupo funcional amida. Olha só, aqui nós temos o nitrogênio ligado à carbonila e a formação da ligação peptídica. Sempre que esses carinhas aqui interagirem, nós vamos ter a eliminação de água. Então, é uma reação de condensação. Vai sair uma molécula pequena, que no caso aqui é a água. Tranquilo? E aí nós temos o quê? Quando ocorrer uma grande sequência de vários aminoácidos realizando essas ligações peptídicas, nós vamos ter a formação de uma proteína, tá? Então, aqui, digamos aqui, saiu água, né? Se essa parte desse composto for interagir com outra parte amina, nós vamos ter outra ligação peptídica, a mesma coisa para esse lado. Se esse grupo amina for interagir com outro grupo carboxila, outra formação de ligação peptídica, e aí essa sequência de várias ligações vão dar origem à nossa proteína. Hora de recuperar. Alguma dúvida? Vamos verificar. Questão número 4. Atualmente, sabemos que as moléculas de proteínas são formadas por dezenas, centenas ou milhares de outras moléculas ligadas em sequência como os elos de uma corrente. Assinale a alternativa que menciona quais moléculas formam as proteínas. Aí tem letra A, moléculas de proteínas. Letra B, moléculas de aminoácidos. Letra C, moléculas de glicose. Letra D, moléculas de monossacarídeos. E a letra E, moléculas de quitina. Se a gente for observar, a gente acabou de ver, né, na aula, que as proteínas são formadas pelas ligações sequenciais de aminoácidos. Então, não esqueçam, formação de proteína se dá a várias ligações entre aminoácidos, tá, gente? Não confundam, não. Ah, professora, mas e a glicose? A glicose, quando ela se liga, ela vai dar origem aos carboidratos, tá? Não a proteínas. E no mais, boa avaliação a todos vocês. A gente encerra esse ano letivo de Química. Foi um grande prazer estar com cada um de vocês nesse momento. E eu desejo muito sucesso nessa caminhada de vocês, viu?